E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A começar a redigir textos contra a Rede Globo. Por quê? Eu passei ontem por essa postagem aqui, ó. Lula acertou ou errou a bater boca com Padre Kelmo no debate da Globo. Colunistas da Globo analisam. Essa aqui é uma notícia gigante, que é aquelas notícias que são atualizadas tempo a tempo, onde a Globo coloca, assim, trocentos tweets, todas as análises da Vera Magalhães, do Merval Pereira, do Anselmo Asquemi, Malu Gaspar, Bela Megali, nossa, choro, só choro, Miriam Leitão. Só que no meio dessa matéria, a Globo trazia algumas informações interessantes. A Globo fez uma pesquisa qualitativa com um grupo de 16 pessoas indecisas. Com os indecisos, que é exatamente o grupo que, segundo o Igor Gadelha, a campanha do Lula acha que levou vantagem. E aí, veja só. Pesquisa qualitativa. Para indecisos, Dávila e Simone são destaques positivos. Padre Kelmo lidera a rejeição. Veja o placar. Esse daqui é o print apenas do primeiro bloco. Temos vários prints, temos qualitativa sobre os 4 blocos, sobre o programa geral e sobre alguns pontos específicos. Vamos analisar agora as pesquisas qualitativas, para a gente provar de uma vez por todas que o Lula foi o grande perdedor. Como foi a pesquisa qualitativa em relação a blocos e no contexto geral, no comparativo dos candidatos? Eles fizeram assim, ó. Tinha um grupo de 16 eleitores que se declararam indecisos, e aí eles foram instigados a atribuir um cartão, que seria verde, quando você aprova a participação daquele candidato naquele bloco. Reprovação, vermelho, ou indiferente, você não tá nem aí, né? Sei lá, nem fede nem cheira, amarelo. Olha o placar do primeiro bloco. Eu não tô nem pro Dávila, eu não tô nem pro Ciro, Kelmo, Soraya. A eleição é Lula e Bolsonaro. É Lula e Bolsonaro. Primeiro bloco. Lula recebeu 9 vermelhos. Bolsonaro também. Então, em termos de rejeição, no primeiro bloco estão empatados. Isso entre os indecisos. Só que, em termos de aprovação, que é o verde, Lula só recebeu 2. Bolsonaro recebeu 4. Ou seja, Bolsonaro venceu o Lula no primeiro bloco. Venceu por pontos, viu, Igor? Iguinho. Vamos botar aqui, ó. Ó, venceu por pontos. No primeiro bloco, por pontos, Igor. Aprenda a contar. Quem ganhou foi Jair Messias Bolsonaro. Mas vamos continuar. No segundo bloco, aí a coisa inverteu de vez. Aí, vixe, descambou. Lula recebeu 11 vermelhos. 11 vermelhos. Bolsonaro 8. Bolsonaro reduziu a rejeição no segundo bloco, Lula aumentou. Lula não recebeu nenhum verde e 5 amarelos. Lula não recebeu aprovação de nenhuma pessoa que estava ali na pesquisa qualitativa, nenhuma no segundo bloco. Já Bolsonaro aumentou ainda mais a aprovação dele. 5 verdes. 5 verdes. Aí no terceiro bloco, tu acha que melhorou pro Lula? Não. Piorou. A rejeição do Lula foi para 12 vermelhos. E a de Bolsonaro caiu de vez. No terceiro bloco, a rejeição de Bolsonaro foi apenas 2 vermelhos. Começou em 9, baixou para 8, depois para 2. Número de verdes já subiu para 6. Amarelos, 8. Então, se o Iguinho, da Folha de São Paulo, souber cantar, vitória de pontos, o Bolsonaro está liderando com grande folga, Igor. Grande folga. Então, a sua análise, em termos de honestidade, deveria sair do ar da Folha de São Paulo com grande pedido de desculpa por uma incapacidade de analisar o ocorrido. Estamos aqui com a pesquisa qualitativa da Rede Globo. Eu quero que o Igor fale que isso aqui, a Folha de São Paulo fale que isso aqui é uma porcaria que tem que rasgar e jogar no lixo. Aí vamos continuar. Quarto bloco. Lula, aí melhorou um pouquinho. Pela primeira vez, Lula conseguiu aí, ó, 3 verdes. Mas ainda assim, ó, 7 vermelhos. E no quarto bloco, Bolsonaro já não tinha mais nenhum vermelho. 0. 5 verdes e 11 amarelos. Quem ganhou por pontos? Tá aprovado por A mais B? E a Folha de São Paulo vai pedir desculpa, tirar a matéria do ar? Porque eu acho que a Globo foi uma pesquisa, né? Ciência.
Quando você olha no contexto geral, ao final de tudo, analisando, etc., perguntaram, aqui temos a qualitativa. 13 pessoas meteram o vermelhaço pro Lula, né? Eu acho que o pessoal deve ter se confundido. Não, é o Lula, é o vermelho do PT, eu tomo aqui o vermelho. 13 vermelhos, pra realmente casar com o PT. Dos 16, 13 vermelhos, 3 amarelos. Já Bolsonaro, 6 vermelhos, 3 amarelos. E é engraçado. Eles colocaram verde por último. Não sei porquê, né? Colocaram 7 verdes por último. Ou seja, Bolsonaro terminou com a aprovação acima da rejeição. E o indiferente tá lá 3. Então, na boa. Se tiver um segundo turno, como eles estão falando que vai ter, eu acho que Bolsonaro tem uma possibilidade de ser primeiro turno. Mas se tiver o segundo turno, a gente falar um debate de rejeição, Lula tá com 13 de rejeição, Bolsonaro tá com 6. E a aprovação, Bolsonaro tá com 10. O Lula teria no máximo 3. Então o Bolsonaro venceu assim de disparado. Aqui estamos lidando com o eleitor indeciso. Só que não para aí. A Globo também fez outras qualitativas. E a gente vai voltar naquela questão do padre lá de trás e outras coisas. Pesquisa qualitativa entre indecisos, resgate ao passado que Lula faz em suas respostas, incomoda. As pessoas não estavam contentes com as respostas que o Lula estava dando. As respostas do candidato do PT, que remontam a feitos de seu mandato no Palácio do Planalto, não empolgam os 16 eleitores que acompanham o debate no Grupo Focal em São Paulo. Reclamações já haviam surgido em outros blocos do debate e voltaram a pipocar durante o último embate entre Lula e Simone Tebet. Ele está se achando, reclamou uma das eleitoras, ainda do público feminino. Outra qualitativa. A avaliação de Bolsonaro melhora entre indecisos, que reclamam de não resposta de Lula. As pessoas viram isso, como Lula estava fugindo. Depois de ir mal em 2 blocos, o presidente Jair Bolsonaro parece estar se recuperando. Eleitores indecisos que assistem ao debate avaliaram que o candidato à reeleição foi melhor neste bloco na comparação com os anteriores. Está mais centrado, disse uma eleitora. O Lula, por outro lado, foi pior. Durante todo o debate se repetiram reclamações de que o líder nas pesquisas de intenção de voto está fugindo das perguntas do adversário. Ele não desenvolve, se questiona o eleitor com voto indefinido. É o mesmo discurso sempre. Ele não responde nada. Pesquisa qualitativa. Olha só daqui. A transição de uma ex-eleitora de Simone Tebet que escolheu Ciro, mas simpatiza com Kelmon. Mas o melhor tá no final, que é o seguinte, ó. Ela votava na Simone, depois mudou de ideia e escolheu Ciro Gomes. Aí, né, no entanto, ela concorda com o que o padre Kelmon diz, mas, se a eleição ficar entre Lula e Bolsonaro, ela escolherá o candidato à reeleição. Quem é? É Bolsonaro, né? Bota o nome Bolsonaro ali, rapaz. Ela escolherá Bolsonaro. É indecisa. Ataque de Ciro contra Lula agrada indecisos. Os indecisos gostam de ver o Lula apanhar. Agrada a maior parte dos indecisos. Pedido de resposta de Lula incomoda a eleitora indecisa. A reação de uma eleitora indecisa ao ver Lula iniciar sua defesa com a introdução não é possível. Ele só fala isso. O grupo em seguida silenciou para ouvir a explanação do ex-presidente, não convencida pelo petista, a mesma eleitora que havia reclamado antes finaliza. É ridículo isso. O que foi que eu falei pra vocês lá no início? O Lula começou a pedir uma direito de resposta, ele não respondia nada. E cada novo direito de resposta, Bolsonaro dava um atropelo maior ainda. Aí, pesquisa qualitativa feita pela própria Globo. Eu quero que alguém fale que isso aqui é mentira, que não vale de nada. Quero ver aí a petulância. Aparecer aí, né, o Guilherme Amado, Daniela Lima, falar que o Globo é um bando de vagabundo, esqueça o que a Globo falou. Eu não vou falar isso jamais. Ninguém tem coragem de peitar a Globo. Pesquisar da Globo. Aí você vê, ó, o All Debates. Debate pode aumentar a dispersão de votos e contribuir para o segundo turno. É mesmo, o Lula venceu por pontos? Segundo o Igor, da Folha de São Paulo, venceu por pontos? E tá dispersão de votos? Aí, na matéria, lá no final da matéria, fala o seguinte, ó. Acho que a estratégia do Bolsonaro é aquela que a gente já discutiu no programa Análise de Pesquisas. Ele vai ganhar se os outros não forem votar. Aqui ele tá falando piada aqui, né, sei lá, no gadget nenhum, etc. Ou talvez ele esteja falando das abstenções, né? Se a pessoa não sair de casa pra votar no Lula, talvez dê ruim, né? Aí você vê, Bolsonaro crescerá nas urnas, mesmo que não ganhe novos eleitores.
Porque vai ter abstenção, né? Nem todo mundo vai sair de casa pra votar no Lula. É porque talvez as pesquisas erraram. As considerações finais de Bolsonaro eu vou mandar, porque tem mais coisa pra eu falar. Eu mando pra vocês. É 2 minutos. Eu mando todo esse vídeo, eu vou mandar pra você lá no Telegram. Você vê na íntegra. Mas foi muito boa. Bolsonaro destaca várias coisas. Fala de várias coisas positivas do governo. Já começa falando de Deus, pátria, família. Só que olha só. BBC. Dilma, Witzel e Zema. Por que as pesquisas não previram surpresas nas urnas em 2018? Aquela matéria meio já falou, não, assim, né? Talvez, quem sabe, no domingo, Bolsonaro possa aparecer aí, quem sabe, na frente, vencendo Lula, né? Porque tem algumas surpresas. A mesma BBC vem com o mesmo papo que a gente vinha trazendo aí no início da semana. Parcelas mais pobres e menos escolarizadas do eleitorado costumam comparecer menos às urnas no Brasil. E é neste segmento que Lula tem maior intenção de voto, apontam pesquisas. Os eleitores do Lula não vão votar. Comentamos sobre isso, né? Aí vem essa daqui também. O banho de água fria do Datafolha no petismo. O Datafolha soltou uma pesquisa que não garante uma vitória do Lula no primeiro turno. De ontem, né? E esse ano não vai ter pesquisa boca de urna, nem do Datafolha, nem do IPEC. Em 2018, quando as pesquisas realmente meio que acertaram, foi a pesquisa do boca de urna. Esse ano eles não querem fazer, achei muito estranho. Há 3 dias da votação, 15% dos eleitores dizem que pode mudar o voto. Quem diz é Datafolha. Eita. Só falta me falar que vai ser 15% do Lula que vai resolver votar em Bolsonaro, né? Aí o Lula, milagrosamente, o grande favorito, vai ficar atrás. Aí ontem tivemos mais uma pesquisa do Modal Mais Futura, estado de São Paulo. Bolsonaro aparece na estimulada com 10,6 pontos à frente do Lula no maior colégio eleitoral do país. 44,7, Lula com 34,1. E eu não sei, viu? Eu acho que faz muito sentido. Muito sentido. Ainda mais a campanha do Lula tão desgastada. Apelando tanto. E depois do debate de ontem. E, gente, ontem, eu não sei, eu comentei no vídeo ontem. Eu falei, cara, a eleição aqui, a partir do debate agora até domingo não para mais. Pode anotar aí que o clima de rede social, o clima no Brasil, onde as pessoas vão, é só isso agora. Ninguém mais vai trabalhar direito. Aí olha isso daqui também. Pesquisa da Quest. Márcio França, 31,2. Marcos Pontes, 29,3. Eu acho que isso aqui é da Quest, tenho quase certeza. Ou seja, Janaína Pascoal está impedindo uma vitória do Marcos Pontes. Pelo amor de Deus. Pessoas de direita. Gente, precisamos de um foco. Precisamos focar em um único candidato. O candidato da direita não tem o que fazer. É Marcos Pontes. Se ainda tiver alguém pensando em votar em Janaína Pascoal, bota a mão na consciência. Não existe segundo turno para o cargo do Senado. Aí olha isso daqui também. Isso daqui é a maior piada que já vi, segundo Balboa. Isso daqui é algo realmente difícil de acreditar. Pessoal, no estado de Minas Gerais, Romeu Zema aparece com 57% dos votos. E o Carlos Viana com 5%. Carlos Viana é do PL. O pessoal estava até pedindo voto para ele. Se você somar os dois, estamos falando em 62% dos votos válidos, segundo a pesquisa aqui do Datafolha. A mesma Datafolha, a nível presidencial, coloca Lula com 47% e Bolsonaro com 33%. É algo assim que eu não consigo entender. Como é que os candidatos da direita em Minas Gerais para o governo do estado têm 62% dos votos, mas o candidato de direita a nível presidencial tem 33%? O Zema, ele segue atacando o Lula. O Zema segue atacando o PT. O Zema segue deixando claro que o Alexandre Calil que é o candidato do PT. Tu quer me falar que tem um cara que vai votar no Zema e no Lula, mesmo o Zema avisando pro eleitor dele, fala, cara, eu não sou o candidato do Lula. O candidato do Lula é o Calil. Eu não gosto do PT. E ele bate no PT. É assim, é realmente...
eu queria entender qual a explicação desses analistas. Por que o Lula está tão assim na frente? Domingo a gente vai realmente ver. Você vê que no estado de São Paulo, a Modal Mais Pesquisa coloca Bolsonaro aí bem à frente. E você vê, ó, Haddad, 36,8. Tarcísio, 32. Rodrigo Garcia, 26,8. Aí se você pensa que o Rodrigo Garcia é tipo Ciro Gomes, onde parte dos votos vão pro Haddad, parte vão pro Tarcísio, você vê ali, ó, se somar só o Rodrigo Tarcísio direto, daria 58,8. Mas tem uma parte aí que iria pro Haddad. Quando você pensa na Modal Mais Futura, coloca Bolsonaro com 44,7 e Lula com 34,1. Então faz um certo sentido. Eu acho que a maior parte dos votos do Rodrigo Garcia vão pro Tarcísio. Até saiu uma matéria na Folha de São Paulo ontem falando que Bolsonaro cresceu aí entre pessoas que se identificam com o PSDB. Então é um caso muito interessante. Isso aqui a gente trouxe no vídeo ontem só para levantar. Comentamos como não fazia nenhum sentido, mas nenhum sentido, o Ciro Gomes aparecer com a rejeição de 53%. Pesquisa Exame Ideia, saiu ontem. O Ciro, 18% de rejeição. Duas pesquisas, 35% de diferença. 35 pontos percentuais de diferença em rejeição. Como é que o Ciro em uma tem 18 e outra tem 53? Meu Deus, assim, é inexplicável. Inexplicável. E falando inexplicável, já chegando aqui quase ao fim, o Maurício Meirelles falou o seguinte, ó, Lula, e esses roubos aqui? Cadê os dados? Tá aqui, aqui e aqui. Olha, o Brasil que eu quero que volte é exatamente o que a eleitora do grupo de pesquisa, né, Pesquisa Quantitativa, falou. Lula não responde nada, ele foge das perguntas. E o vinheteiro, em toda a sua classe, inteligência, fala o seguinte: a educação brasileira está tão ruim, mas tão ruim, que tem gente achando que a função de um presidiário é presidir. Lula estava tão biruta que terminou pedindo voto pro Jair. 22. 2 patinhos na lagoa. 2 patinhos na lagoa. O Jair ainda brinca, né? O Bolsonaro postou isso aqui no Twitter ontem. Após exorcismo, Lula pede voto para Jair Bolsonaro 22. E larga a risada. E só para terminar, até domingo aí trazer os candidatos que estou apoiando. André na Bahia, 22-23. Fábio, Distrital, Distrito Federal, 28028. Ramagem no Rio, 2217. O Arthur em São Paulo, 1050. Notícias positivas sobre o Brasil, economia, etc. A gente traz no vídeo de amanhã. Mas eu acho que aqui está um bom compilado do dia de ontem. Acho que os principais assuntos. E tentar também, né, desmentir a imprensa, porque eles vão tentar ao longo do dia falar que o Lula venceu. Mas vocês estão vendo aí, né? Principalmente por pontos, Bolsonaro venceu e venceu com sobra, segundo a pesquisa qualitativa divulgada e contratada pela própria Globo. E é isso. Gente, até domingo. Só peço uma coisa para vocês. Tragam mais votos para o Jair. Continua conversando com as pessoas. Vamos, assim... A tsunami Bolsonaro acho que chegou com o Neymar, né? O Neymar foi o terror ali. A imprensa não sabe mais o que fazer mais, as celebridades. E eu acho que até domingo ainda teremos muitas surpresas boas. Com isso fico por aqui, daquela compartilhada. Hoje tem notícias de quinta, lá no Quinto Elemento. O link tá aqui na descrição. Vou mandar os vídeos para vocês também todos no Telegram. O link tá aqui. E vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, fui meus amigos.